que o Olavo defendeu para ser organizado, ter um partido. Nunca conseguiu, sabe por quê? Só tem retardado à frente. Só tem débil mental. E hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Não, existe um movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Mas existe um Quebrado, por exemplo, tá. Mas um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Vanessa, não fale do MBL que você quiser. Eu critico, principalmente na época da pandemia, do que eles defenderam, aquele absurdo do Estado controlando, obrigando as pessoas a tudo aquilo que você já sabe. Mas uma coisa a gente não pode negar, a organização deles. E o bolsonarismo é engraçado porque eles vivem numa bolha assim. Essa bolha leva ao fracasso. 2024 foi o grande exemplo. A gente estava aqui, inclusive, na bolha também, vendo que está no mainstream e tal. E o MBL a gente não fala muito, a gente não vê, eu não sigo pessoas do MBL. Agora eu estou seguindo, desde a eleição comecei a seguir para saber o que eles estão fazendo, falando. Mas até então, até a eleição do ano passado, eu não seguia. Deu o dia da eleição, a quantidade de vereadores que eles fizeram em todo o Brasil. Falando do Bolsonaro, viu? Que eles chamam... A crítica deles é diferente da nossa, né? Eles acham, por exemplo, que o Bolsonaro tentou dar um golpe, papapá, que o Bolsonaro era um fascista. É uma crítica mais parecida com a da esquerda, certo? A gente fala que o Bolsonaro é frouxo, que nunca teve capacidade para absolutamente nada. E é a prova real que nós temos, né, do interrogatório. O Bolsonaro é uma vergonha. Mas resumindo a história, o MBL cresceu silenciosamente. O pessoal falando MBL, eles fizeram um vereador em Salvador, que é dificílimo. Já foi entrevistado aqui por nós umas 3 vezes, se não me engano, o Sandro Filho. Sandro, vereador do MBL. Você viu o Sandro em alguma manifestação de 7 de setembro aqui no Farol da Barra? Você viu o Sandro Filho? Só um detalhe, eu vou terminar falando. Você viu o Sandro Filho em algum evento lá em São Paulo, lá no trio do Bolsonaro? Ai, Bolsonaro, mito! Sabe a votação do Sandro Filho? É a votação de coronel, de cacique da política. Aliás, que caciques da política e coronéis almejam há anos esse número de votos aí que teve o Sandro Filho. 12 mil votos. Uma eleição para vereador em Salvador que é dificílima. Aí eu pergunto mais uma vez, você viu o Sandro fazendo alguma firula dessas aí? Eles crescem silenciosamente, a prova real que esse negócio do bolsonarismo tá derretendo. O MBL tá fez em São Paulo uma das mais votadas, a Amanda Vettorazzo. Aliás, eu tenho aqui critico o MBL, mas eu tenho que elogiar, a atuação dela é fantástica. Eu não vi até agora uma pauta negativa dessa Amanda Vettorazzo. Incrivelmente superior às bolsonaristas, por exemplo. Ela teve uma votação muito grande em São Paulo. MBL. Tava lá nas manifestações, aliás, eles xingam de tudo quanto é nome também o Bolsonaro. Então é uma bolha que eu tento ficar longe, fora, constantemente. E essa bolha engana as pessoas. Por muito tempo eu ouvi, desde 2021, 2022, inclusive eu criticando esses caras, que o MBL já morreu e pá. Esses caras estão trabalhando. Resumindo aqui o meu comentário, eles conseguiram fazer o partido deles, o MBL, que segundo o Eduardo Bolsonaro era um vexame, fracasso. O partido que seu pai conseguiu, com muito mais apoio do povo. Qual o partido que seu pai conseguiu, Eduardo? Cadê o Aliança pelo Brasil? Aí vocês ficam falando dos jovens lá do MBL, para não dizer outra coisa, com todas as críticas que tenho para fazer, do que eles acreditam, do que eles defendem, que eu discordo, mas eles são organizados e crescem silenciosamente. Eu não duvido que ano que vem eles façam um deputado estadual e um deputado federal. Aqui na Bahia, viu? Tirando outros lugares do Brasil, principalmente no sul, que eles crescem. Que outro movimento conservador no Brasil, direita, tem essa quantidade de jovens que apoiam? O Bolsonaro nunca teve. O MBL tá aí, tem jovem de 14, 15 anos. E tá tirando agora, vai fazer 16, tira o título de eleitor. Que não é obrigado, né, com essa idade, mas tira o título para votar nos candidatos deles. É o que aconteceu com o Sandro Filho aqui em Salvador. Muitos jovens, o evento MBL em Salvador, eu uso Salvador como exemplo, porque, como
todo mundo sabe, é a cabeça, né, desse comunismo no Brasil. É uma hegemonia de esquerda, é difícil o voto de opinião aqui. Tô falando do voto MBL de opinião. O evento MBL fez aqui em Salvador, deu mais de 300 pessoas no auditório do hotel lá, lotou. Enquanto isso tem gente achando que, rapaz, bolsonarismo é uma bolha, engana. Quantos vereadores o Bolsonaro fez? A UPL aqui em Salvador, por exemplo. Foram 2 que mal colocaram a foto do Bolsonaro. A Aleluia e o César Leite. E os outros todos que botaram lá firula, vídeo, Bolsonaro, música, foram a São Paulo, não sei o que, aquela coisa toda, tiveram uma votação, infelizmente, muito abaixo do esperado. É a realidade, bicho. Enquanto Sandro Filho teve 12 mil votos, e eu mesmo mordi minha língua, quando me perguntavam, a gente fazia o bolão das candidaturas, eu colocava o Sandro com 6 mil, 7 mil votos. Eu colocava com menos, eu dizia, aí não vai ter não, ele foi muito agressivo. Que a gente na nossa bolha, né, achando que o cara não aparece pra gente e não aparece pra nada. Voto de opinião, gente. Porque tem muito político aí, vereador, que tem 9 mil votos, mas que gastou 5 milhões de reais pra fazer uma campanha, dando dinheiro pra todo mundo, todas as lideranças e tal, e teve 9 mil votos. Sandro Filho não tem empresários, não tem nada. Eu conheço o pessoal aqui do MBL, aqui em Salvador, eu não conheço lá de São Paulo. Conheço o Mauro, que deu entrevista aqui, que tá no MBL agora. O Rodrigo, é presidente do MBL, conheço gente fina. E eu falo, o que eu tô falando pra você aqui no microfone, eu falei pra eles. Eles estão trabalhando silenciosamente, já tem o partido deles. Enquanto o movimento conservador brasileiro, o que o Olavo defendeu pra ser organizado, ter um partido, nunca conseguiu, sabe por quê? Só tem retardado à frente. Só tem débil mental. E hoje nem existe mais esse movimento conservador. Foi deturpado. Não, existe o movimento conservador. Que é incipiente, infelizmente. Mas existe o Quebrado, por exemplo, tá. Mas um movimento que poderia ser forte hoje foi deturpado pelo bolsonarismo. Vanessa Maria. Não existe a representatividade política mais do movimento conservador, que na verdade nunca existiu. Foi uma grande ilusão, né? Usurparam o movimento conservador para objetivos políticos, pessoais e familiares. Isso que aconteceu, né, Timóteo? E o movimento conservador apoiou ali o bolsonarismo na época porque acreditou e porque foi endossado pela ala intelectual, inclusive pelo próprio Olavo, que com certeza hoje seria um grande crítico da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro, sem dúvida alguma. Mas a gente está diante, Timóteo, de um fenômeno. Eu sempre venho falando assim... Eu tenho duras críticas ao MBL em diversos momentos. Não concordo com muita gente que está dentro do MBL, não concordo com muitas posturas do próprio MBL, porém, a gente precisa deixar muito claro aqui que pessoas boas existem em todos os lugares. Se a gente pegar a Amanda Vettorazzo lá em São Paulo e pegar a Sonaira, candidata bolsonarista, ou até mesmo a cubana, né, a Zoe Martins. Nem lembrava dela, é verdade. E pega essas 3 mulheres, já que a galera gosta dessa enaltecer aí a mulherada, bota essas 3 figuras políticas aí. Qual é a que tem maior valor em São Paulo hoje? Qual é a que está fazendo um trabalho realmente brilhante? Quem é que está metendo o dedo na ferida do problema do paulistano? Quem é que está lutando por valores lá em São Paulo? É a Amanda Vettorazzo, pô. Então, assim... A crescente do trabalho do MBL é indiscutível. Eu não posso aqui ficar falando que o MBL é incompetente. Eu não posso. Eu tenho duras críticas, eu não sou MBLista. Eu sei que muita gente vai pegar esse corte aqui, eu e Timóteo falando, para dizer que a gente virou MBL. Que a gente está recebendo o dinheiro do MBL. Estamos, dólares. Muitos dólares. Por isso que eu estou fazendo esse comentário aqui. Mas, assim, é lamentável. Agora, o que eu tenho que reconhecer, eu tenho que reconhecer. Eu vou dizer que, recentemente, o Danilo Gentili fez vários pronunciamentos a respeito ali do Alan dos Santos. Eu vou refutar aqueles pronunciamentos que ele fez? Não tem como. São todos realistas, legítimos. Na íntegra, legítimos, completos de pura verdade. Eu não posso falar que não é, porque tá? Agora, a gente tem aqui que entender o que é um trabalho que realmente vai levar para frente um propósito, e o que não leva.
Na época que levantou-se o Brasil inteiro para assinar, para fazer aquele negócio todo, para abrir o partido bolsonarista, o Aliança pelo Brasil, que graças a Deus não abriu, que graças a Deus, porque seria um grande engodo hoje, teria ali a mão de muito conservador que meteu ali a mão, o corpo e a alma naquele negócio, mas que por óbvio não ia. Por quê? Porque a gente está vendo, gente, por trás tinha uma advogada que foi colocada para não funcionar a abertura do partido. Sabe? Foi tudo um fake. A gente teve como representação de uma pseudo-direita um elemento que não queria ter partido próprio, que não queria que o movimento conservador se alavancasse, porque sabia da sua própria incompetência intelectual em relação aos conservadores que o cercavam. Tanto que ele extirpou um por um. O único que sobrou está preso hoje, que é o Felipe Martins. Perfeito. O único que sobrou está preso hoje, que é o Felipe Martins. O resto, ele sacrificou um a um e continua sacrificando alguns poucos que ainda restam, que graças a Deus estão em silêncio, né? Mas que estão se sacrificando essencialmente, como a Ana Campanholo, né? Que apesar de defender o feminismo, não refuta o porquê que o Bolsonaro sancionou não sei quantas leis feministas. Então a gente tem uma série de problemas ali nesse bolsonarismo, e o MBL vem crescendo, vem mostrando em números, vem mostrando em resultado. E como Timóteo bem disse, existem pessoas que não querem ficar nesse limbo político? Existem. Aqui na Bahia existe. E esse pessoal está buscando quem? Está buscando o MBL, porque tem mais consistência. Aqui na Bahia tem muito mais consistência. Movimento bolsonarista aqui é o quê? É um deputado federal que vai para Capim Verde dizer assim: agora, dia 29, vamos ver quem está do lado do Bolsonaro. Grande merda tá do lado do Bolsonaro. Está do lado do Bolsonaro, está do lado do Kassab. Está do lado do Bolsonaro, está do lado do Temer. Grandes merda, gostei. Tá? Estar do lado do Bolsonaro é aplaudir o Temer, é ter como conselheiro pessoal o vice-presidente, o ex-presidente que era vice da Dilma Rousseff, pô. Então, quem não quer isso, quem entendeu que era um grande engano, vai se abraçar com o que sobrar. E o que sobra nesse caso é o MBL. Rapaz. O Pablo Sonati, são 9h53. E se o MBL quiser fazer um pix, tá valendo, viu, MBL? Nem você tá brincando, que depois vamos pegar esse corte, vamos dizer que você tá pedindo dinheiro pros caras do MBL. Olha, mas eu só queria falar um negócio, pode deixar o Pablo na tela. De verdade aqui, assim, parabéns pelo trabalho, pra quem é sério lá dentro. Concordo totalmente com o seu comentário, tem gente séria em todos os lugares. Parabéns aí pelo movimento. Eu espero que lute por bandeiras, não vou falar conservadoras, bandeiras que defendam os brasileiros honestos, trabalhadores, que defendam de fato, que eu concordo com vocês nisso, menos Estado, privatização. Agora, liberdade total. Espero que seja bem sucedido. Parabéns ao pessoal que conseguiu. Pablo Sonati. O pessoal vai pegar a Vanessa para fazer os videozinhos, Vanessa. Vai falar que você tá recebendo Bitcoin do MBL, dólar. Se pagar, eu faço. O que eu sempre vejo é o seguinte, Timóteo: em momentos de descuido é que a gente conhece a essência das pessoas. Em relação ao MBL, toda vez que houve momentos de descuido deles, eles caíram para o lado errado, para o lado mal. Tanto o Arthur, que aquele áudio lá da Ucrânia, burrice pra caramba, já mostra que é burro, o Renan e o próprio Kim Kataguiri assinando a cartinha do super pedido de impeachment contra o Bolsonaro, do lado de Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann. Então, o MBL está crescendo em um solo ruim. Quem que são as caras? Tudo bem que por trás deve ter muita gente importante, muita gente cheia de dinheiro ali, mas as caras do MBL é o Renan, o Arthur e o Kim Kataguiri, pelo menos do meu ponto de vista. Deve ter outros ali, mas eu acho que os mais famosinhos são esses. E toda vez que eles pararam de pensar, porque às vezes você está pensando, é superficial, você está agindo conscientemente. Então, quando a Amanda Vettorazzo faz as ações aqui em São Paulo, e todo mundo fala, olha, é conservadora, ela está sendo ardilosa. Eu não confio na essência dessas pessoas. Eu não confio na essência do MBL.
parabéns, conseguiu o número de assinaturas, vai fundar o partido, né? Faltam alguns passos ainda, acredito que para 2026 não vai rolar, mas eu já sou macaco velho. E desses 3, eu não caí em cilada na minha vida. Você é o bonzão, Paulo? Não, eu não sou, eu sou honesto. E quem é honesto na essência não cai em cilada, e quando cai, volta atrás. Aquele pedido de super impeachment do Kim com Jandira Fegali Bizarro. e Gleisi Hoffmann, como que você se une a esse tipo de gente, o Timóteo? Não dá. Onde eles estão, eu estou do outro lado. Sabe? Eu vi o Arthur no podcast com o Monark, porque o canal do Monark tinha caído, porque ele colocou a live do argentino, lembra? E o Arthur falou, tem que cair mesmo. Então é esse tipo de gente. Daí o pessoal fala, ninguém vence o Arthur num debate. Não vence porque o cara vai defender Bolsonaro. Daí não tem como vencer mesmo. Agora, contra a verdade, não existe argumentos, não existe debate. O debate é feito para as pessoas progredirem, não para um vencer o outro. Só que virou moda nesses jovens malucos, né? Sofistas, quer vencer o debate, sem ter que realmente trazer a razão, trazer a luz. E o jovem cai nessa, e isso é o problema. O MBL está pegando a maioria desses jovens que não sabem muito pouco da vida, sabe? O que o Arthur é sofista. Ele quer vencer o debate e não trazer à luz as coisas. Enfim. Mais do mesmo, gente. Vocês querem acreditar nesse povo aí, o povo que quer, né? Acreditem aí. Eu, com a minha experiência, não tenho a menor perspectiva. Surgirão pessoas boas? Sim, surgirão. Todo lugar tem. No PL tem. No Novo tem. Mas vai mudar alguma coisa? Vai nada. Dá poder para esses dois aí, pro Kim Kataguiri. É que eu não posso falar a palavra porque é um programa matinal. Mas sabe o jovem quando tá naquela fase da puberdade, que não sai do banheiro, e agora ele tem poder? Então parece que a visão desses jovens aí é poder, mulher, é isso. Daí você tá subindo pra cabeça. Tanto é que quando esse maluco aí foi pra Ucrânia, no meio de uma guerra, no meio de crianças sendo assassinadas, mulheres estupradas, o que ele gravou o áudio? Falando da vulnerabilidade de pegar a mulher, né? Exatamente. Então, gente, no momento de descuido você conhece a essência das pessoas. Na frente é todo mundo bonitinho. Eu posso aqui só falar beleza. Se a gente quiser aqui, a gente fala bem do Bolsonaro, o Ibope sai, não é, Timóteo? Conscientemente. Mas a nossa essência não permite isso. Ei, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.